A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Duas coisas a gente tem que guardar no nosso coração. Deus nos ama incondicionalmente e nós precisamos ser corrigidos por Deus. Só que quando uma dessas circunstâncias nos acontece, a gente não consegue pender para outra. Ou seja, quando a gente fica somente meditando, Deus me ama, fixado na circunstância de que Deus me ama, a gente muitas vezes não aceita a correção. E muitas vezes, quando a gente fica em desequilíbrio e fica só na correção, a gente acha que Deus não nos ama. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a correção, o amor de Deus, como nós devemos lidar com isso e como nós devemos lidar quando a sua palavra nos confronta e nos dá uma sensação de que Deus está sempre irado conosco. Primeiramente, te convido a ficar comigo até o final, te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam edificadas através da palavra de Deus e haja expansão da sua verdade e que mais vidas sejam abençoadas. Livro de Salmos, no capítulo 19, no versículo 7, diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Só que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 119 fala muito sobre a lei de Deus, das maravilhas que é a lei de Deus. E nós precisamos muito buscar a palavra que restaura, a palavra que confronta o erro que está dentro de nós. E só que muitas vezes, quando a gente chega na vida da igreja, que a gente está muito ferido, muito magoado, muito machucado, muitas vezes nós fomos injustiçados, nós sofremos afrontas, fomos maltratados, então a gente chega muito ferido. E aí quando a gente chega lá na igreja, a gente ouve assim, mas tu vai ter que perdoar. E isso nos afronta, isso diz, puxa, sofri todo o tempo e ainda vou ter que perdoar. Ou qualquer outra coisa, né? Quando a gente chega na igreja, né? E aí o Senhor nos diz raça de víboras, né? Ou então este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou então quando a gente ouve que nos finais dos tempos, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e a gente quer buscar o Senhor para ter uma vida mais saudável, uma vida mais abençoada, uma vida que a gente saiba lidar com as circunstâncias e até mesmo uma vida sem tantas dificuldades. A gente busca o Senhor e a gente chega na igreja com essas esperanças, com essas expectativas, a palavra certa, no nosso coração. Só que, repito, essas duas coisas devem guardar o nosso coração. Nós precisamos correção e Deus nos ama. E muitas vezes, quando nós queremos palavras que nos confortam, que nos consolam, e a gente precisa sim dessas palavras, muitas vezes nós não aceitamos a palavra da cruz, a palavra que expõe o nosso erro. E aí, por nós não saber assimilar essas duas percepções, tanto de que eu preciso correção como Deus me ama, a gente tem uma tendência a querer trocar de congregação ou querer ouvir ministrações que nos tragam afago, que nos tragam consolo, que nos tragam somente um agrado para o nosso coração. E muitas vezes a gente vai precisar sim, vai precisar ser animado, vai precisar saber que Deus ama. Sim, nós precisamos disso. Mas nós precisamos ter a realidade de que nós erramos e que na maior parte do nosso dia nós andamos muito mais longe da vontade de Deus do que no centro da vontade de Deus, na vontade perfeita, né? Nós até colocamos o nosso dia, oramos pelas nossas atitudes, mas muitas coisas nós não fizemos na perfeição da vontade do Senhor e o Senhor quer nos levar para a perfeição da sua vontade.
para nos levar para a perfeição da sua vontade, ele tem que mostrar os erros. Quando ele nos mostra os nossos erros, muitas vezes nós ficamos abatidos, muitas vezes nós desanimamos, e Deus não gosta de mim, porque eu estou passando por isso, né? Deus me desprezou, ele não ouve minha oração, e aí o inimigo não perde a oportunidade de se lançar na nossa mente e fazer com que a gente vá se amornando, se esfriando, ou saia da congregação, ou queira trocar de congregação. Mas quando o Senhor nos leva para uma congregação, quero só até fazer uma colocação especial, nós temos que permanecer naquela congregação, porque ali Deus tem um propósito para nós. Caso nós formos trocar de congregação, nós temos que buscar uma liderança para que ela ore conosco, e aí sim o Senhor nos direcione para uma outra congregação. As coisas não são assim, ó, eu não gosto daquilo que está sendo pregado aqui, eu vou para outro lugar, não é assim. Porque quando Deus nos chama para uma congregação, Ele quer fazer uma obra dentro de nós e quer que a gente sirva a Ele naquele lugar. Só que muitas vezes a palavra que está sendo pregada ali nos confronta. É uma palavra forte, uma palavra que parece que a gente está sempre errado, que parece que nunca a gente consegue discernir a vontade de Deus, parece que Deus está brabo conosco. Só que é o inimigo que coloca essas percepções na nossa mente para que nos afastar do propósito de Deus, que é estar numa congregação e naquela congregação desenvolver dons e talentos e o nosso serviço para a edificação do corpo de Cristo, para o qual Deus nos chamou. Então, em meio à palavra que exorta, a palavra da cruz, a palavra que expõe o erro, até porque a gente não gosta de ouvir que nós estamos errados, a gente não gosta de ouvir a verdade. Por isso que muitas vezes nós queremos fugir da palavra, né? E muitas vezes estamos machucados. Mas no decorrer do congregar, do ouvir a palavra, e ir orando e ir servindo o Senhor vai nos curando, vai nos libertando, Ele é responsável. Ele não nos chama e diz assim, agora te vira. Não, Deus tem uma obra para fazer nas nossas vidas. E essas percepções, essas realidades, elas precisam estar muito nítidas no nosso coração. Deus me ama, né? E quando a gente precisa uma palavra de afago, de ânimo, nós temos que pedir para o Senhor. E Ele nos traz, sim, Ele quer que nós estejamos animados, felizes. Mas só que quando a gente ouve muito a palavra da cruz, né? Muito que nós temos que mudar, que nós precisamos de arrependimento, o inimigo não perde a oportunidade para fazer com que nós fiquemos abatidos, né? Sem vigor, sem intensidade, sem fervor para servir o Senhor. Mas o que nós precisamos quando nós vamos para a igreja, irmãos, é arrependimento, é mudar o nosso coração para que haja a restauração, para que haja o estabelecimento do caráter de Cristo dentro de nós. Então Deus vai remover o primeiro para estabelecer o segundo, assim está escrito. Para que Deus remova alguma coisa de dentro de nós, Ele tem que mostrar para nós aquilo que nós estamos fazendo de errado. E é a sua palavra que mostra. Mas quando nós vemos que nós estamos errados, nós precisamos buscar, Senhor, Tu me ama, né? E ter uma conversa com Deus. Senhor, de novo, né? Isso às vezes, irmãos, a gente ouve a palavra, sai de um culto né, renovado, ou sai de um culto diferente da maneira que entrou, e às vezes quando a gente chega em casa a gente não se detém numa conversa para que o Senhor esteja expondo exatamente os pontos que a gente precisa ajustar, que Ele quer trabalhar, e a gente esteja cooperando com o Espírito. Porque, eu repito, eu gosto muito de salientar isso, não somos nós que fizemos essa obra, mas sim o Seu Espírito. Então nós temos que aprender ao ouvir a sua palavra, ter uma conversa com Deus. Porque quando Deus libera o seu falar, a sua verdade no culto, Ele libera de uma maneira geral. E aí nós precisamos em casa, né, buscar de novo, ruminar a palavra, meditar a palavra, para que o inimigo não distorça essas verdades, não roube, como diz também, né, que a semente foi liberada entre espinhos, e aí, né, aqueles terrenos em que a palavra foi semeada e há uma distorção, há uma ação de espíritos para roubarem, para distorcerem as verdades dentro de nós. O Senhor nos alerta disso, né? Mas quando nós recebemos a boa semente, nós temos que ter uma conversa com Deus. Senhor, quais são os pontos? Me mostra, eu não estou vendo. Né? Mas não se fechar e achar que Deus está bravo comigo, que Ele não me ama, porque é tudo isso que o inimigo quer que a gente pense, para que a gente esteja cada vez mais distantes
da presença de Deus, que sai debaixo das suas asas, da presença do Senhor, que é tão maravilhosa. Então, quando a palavra ela vem sim para expor os nossos erros. Nós temos que buscar a palavra para ver onde é que nós estamos errados. E nós precisamos arrependimento, nos humilhar, rasgar o nosso coração diante do Senhor. A palavra precisa nos confrontar. Nós não temos que fugir da luz da verdade, e sim ir para a presença de Deus e para que Ele mude o nosso coração. Porque há um hábito, muitas vezes, de nós, aqui eu não gostei, eu vou ouvir outro lugar, eu vou buscar em outro lugar. Não adianta nós querer afago no ego e não estar buscando restauração e transformação no nosso coração. Isso não gera arrependimento, isso não é luz para arrependimento. A luz que gera arrependimento é aquela palavra que diz os pontos em que nós estamos errados. Então nós precisamos ser, por isso que Josué foi avisado, seja forte e corajoso, para que ele tenha a coragem de enfrentar ele mesmo, seus próprios erros, e ter o vigor, ter a força, ter o ânimo de prosseguir buscando o Senhor até que ele possa abater todos os nossos inimigos e nós estejamos desfrutando da sua graça e do seu governo e nós andemos na sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e abra o nosso entendimento de que Ele nos ama e que as suas verdades precisam serem ditas ao nosso coração. Muitas vezes nós não vamos gostar, mas que esta luz que entra no nosso coração nos leve ao arrependimento e faça com que nós emendemos os nossos caminhos, mudemos os nossos rumos e andemos na presença de Deus, na luz da vida, debaixo do seu olhar, para cumprir a sua vontade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.